Temos então o problema 20, que diz o seguinte: os esquilos ATI, ETI e OTI apanharam no total 7 nozes. Cada um apanhou um número diferente de nozes e cada um apanhou pelo menos uma noz. O ATI foi o esquilo que apanhou menos nozes e o ETI foi o que apanhou mais nozes. Quantas nozes apanhou o OTI? Ora bem, portanto, este enunciado, que parece um pouco complexo, temos que o dividir e analisar que diz-nos ou impõe aqui várias condições. Não é? A primeira condição é que cada um apanhou a primeira condição é que apanharam no total 7 nozes. A segunda condição é que cada um apanhou um número diferente de nozes e pelo menos uma noz, uma noz no mínimo. E o ATI foi o esquilo que apanhou menos nozes e o ETI foi o que apanhou mais nozes. Portanto, temos aqui várias condições que vamos analisar uma a uma. Durante a resolução do problema, vamos utilizar figuras de modo a facilitar a estruturação do raciocínio no contexto enunciado e a sua resolução será efetuada utilizando dois métodos. Este primeiro método mais elaborado, em que desenvolvemos um método de raciocínio matemático que deverá ser utilizado em problemas complexos, mais complexos até do que este, e o segundo, que será um método mais intuitivo, que pode ser aplicado diretamente neste problema. A primeira condição do enunciado diz-nos que os 3 esquilos apanharam pelo menos uma noz. Concluímos então que o ATI, que é um dos esquilos, apanhou pelo menos uma noz, ou seja, uma quantidade 1 mais x, sendo que x, que é uma variável, pode assumir valores desde 0, 1, 2, para aí fora, não é? Portanto, significa que o esquilo ATI pode ter apanhado uma noz, sendo x igual a 0, se x for igual a 1 apanhou 2, se x for igual a 2 apanhou 3 nozes, para aí fora. O ETI apanhou pelo menos uma noz também, pela mesma condição, ou seja, a mesma fórmula 1 mais x, no mínimo uma, e vai-se somando consoante o valor que a variável x vai assumindo. E finalmente o OTI, que apanhou também pelo menos uma noz, igual o mesmo tipo de fórmula. A segunda condição do enunciado diz-nos que os 3 esquilos apanharam um número diferente de nozes, ou seja, a quantidade de x que vai para além da primeira noz apanhada e que definimos nas fórmulas anteriores varia de esquilo para esquilo. É, portanto, necessário utilizar variáveis diferentes, não apenas a variável x, mas mais duas, y e z, uma para cada esquilo. Concluímos então que o ATI apanhou 1 mais x nozes, sendo x, podendo x assumir vários valores, um dos valores, aliás. O ETI apanhou 1 mais y nozes, em que a variável y também pode assumir valores 0, 1, 2, por aí adiante. E o esquilo ótico apanhou 1 mais z nozes, sendo que z, a variável z, pode assumir valores de 0, 1, 2, por aí adiante. A terceira condição do enunciado diz-nos que os 3 esquilos apanharam no total 7 nozes. Portanto, os 3 apanharam 7 nozes. Concluímos então que se o ATI apanhou pelo menos uma noz, ou seja, 1 mais x, o ETI apanhou pelo menos uma noz, ou seja, a quantidade 1 mais y, e o OTI apanhou pelo menos uma noz, seja a quantidade 1 mais z, então a quantidade total, que é a soma da primeira com a segunda e com a terceira, é igual a 7. A quarta condição diz-nos que o ATI foi o esquilo que apanhou menos nozes e o ETI foi o esquilo que apanhou mais nozes. Portanto, concluímos que se o ATI foi o esquilo que apanhou menos nozes e o ETI foi o que apanhou mais nozes, então o OTI, que é o terceiro esquilo, apanhou uma quantidade de nozes que está compreendida entre 1 mais x e 1 mais y. Isto é, a quantidade que o OTI apanhou, que é 1 mais z, é maior, não é igual, porque não podem assumir quantidades iguais. É maior que o mais x e menor que o mais y. Portanto, vamos iniciar a resolução pelo método 1 e neste caso o problema resume-se a atribuir valores às variáveis x, y e z, de tal modo que as quantidades de nozes apanhadas pelos diferentes esquilos satisfaçam as 4 condições. Contudo, a primeira condição está desde logo satisfeita pelo tipo, devido ao facto de termos definido a forma da quantidade ser deste tipo, 1 mais x.
sendo x o valor mínimo ou y o valor mínimo e o z o valor mínimo igual a 0, a quantidade mínima é sempre 1. Portanto, está satisfeita a partir da primeira condição. Todas as outras três, segunda, terceira e quarta, teremos que as verificar. Iniciamos então a atribuição pelo valor 0 e vamos aumentando de uma unidade. Logo, na atribuição de valores às variáveis x, y, z, temos que ter em conta as restantes três condições. Segunda condição. A quantidade de nós apanhadas são diferentes, isto é, 1 mais x é diferente do mais z e diferente do mais y, menos quantidades que apanhou, mais quantidades que foi apanhada e o esquilo que apanhou quantidades intermédias. Terceira condição, e sendo as quantidades diferentes, portanto, segunda condição verificada, elas também estão na ordem correta, isto é, 1 mais x, depois 1 mais z e 1 mais y, isto é, 1 mais z é maior que 1 mais x e menor que 1 mais y. Quarta condição, e sendo as quantidades diferentes e estando na ordem correta, o seu total é igual a 7. Vamos então iniciar a atribuição de valores às variáveis. Admitindo que atribuímos o valor x, y, z igual a 0, chegamos à conclusão que esta possibilidade não verifica, embora verificando a primeira condição, que é sempre verificada, como nós dissemos, não verifica nem a segunda, porque as quantidades não são diferentes, são 1, 1, 1, nem verifica a terceira, porque não há ordem, como são iguais, o valor intermédio não existe aqui, nem verifica a quarta, porque o total das nós apanhadas são 3 e não 7. Não verificando a segunda condição, não vale a pena verificarmos se as restantes condições estão de acordo ou não com o enunciado. Temos que passar a uma nova atribuição de variáveis, aumentando uma unidade aos valores atribuídos. Mas a atribuição de x igual a 0, y igual a 1 e z igual a 1 também não serve porque continua a não se verificar a segunda condição. É o que nós vemos aqui. Se nós aumentarmos as duas variáveis y e z de uma unidade, verificamos que a primeira condição é verificada, a segunda condição não é verificada, porque são quantidades iguais aqui, a terceira condição não é verificada porque não existe aqui um valor intermédio e a quarta condição não é verificada porque não existe um total igual a 7, mas sim igual a 5. Chegamos à conclusão que quando aumentarmos de uma unidade o valor das variáveis, essa unidade tem que ser atribuída a apenas uma variável e não às duas, como nós fizemos aqui, não é? Prosseguindo com a atribuição de valores, vamos aumentar então o valor apenas à variável y. Isto porque é a variável y? Porque elas têm que estar por esta ordem de grandeza. Z é maior que x e menor que y. Vamos atribuir o valor à variável y igual a 2 e vamos verificar como é que se cumprem ou não as condições do enunciado. A segunda condição é verificada? É verificada, isto é, apanharam números diferentes de nozes, porque se 0 mais 1 é 1, 1 mais 1 é 2 e 2 mais 1 é 3, significa que um apanhou 1, outro apanhou 2, outro apanhou 3 nozes, então as quantidades são diferentes, é verificada. A terceira condição também será verificada, isto é, existe uma ordem de grandeza? Verifica, 1 é menor que 2, 2 é menor que 3, verifica a segunda condição. Será que verifica a quarta condição? Não, não verifica. Porquê? Porque o total é igual a 6 e não 7 como é definido pelo enunciado. Portanto, temos que prosseguir com a atribuição de valores às variáveis. Aumentamos o valor para a variável z. Será que esta condição esta possibilidade verifica as condições do enunciado? Claro que não verifica. Embora eles tenham apanhado no mínimo uma noz, isto é, a condição 1 é verificada, não se verifica a condição 2. Aliás, era previsível, não é? Porque nós temos aqui valores iguais. Ora, 2 mais 1 é 3 e 2 mais 1 é 3, portanto, não verifica a segunda condição.
Vamos então passar a nova atribuição de valores e passamos à atribuição 013, isto é, aumentando a variável y de uma unidade. Será que a segunda condição está a ser verificada? Sim, está a ser verificada. Isto é, as quantidades apanhadas, nozes apanhados por cada esquilo é diferente uma das outras. A terceira condição também está a ser verificada, isto é, existe um valor intermédio? Existe, senhor, 2 está entre 1 e 4. A quarta condição é verificada? É, sim, senhor, a quantidade total de nozes apanhadas é igual a 7. Portanto, esta será a solução. Qualquer atribuição que façamos a partir desta significa aumentar uma destas variáveis de uma unidade, o que significa que o total passará de 7 a 8 e deixará de cumprir a quarta condição. Portanto, está finalizada a atribuição de valores. Portanto, a solução do problema é exatamente esta, corresponde a que o OTI apanhou duas nozes, não é? E a opção de resolução do problema é a opção B. No método 2, faremos um raciocínio simplificado, considerando que o esquilo que apanhou a menor quantidade de nozes, o ATI, apanhou a quantidade mínima, ou seja, uma noz. Se os esquilos apanharam pelo menos uma noz, isto é, a condição 1 impõe isso, então o ATI apanhou o esquilo que apanhou menos nozes, apanhou exatamente uma noz. Se no total os esquilos apanharam 7 nozes, que é a condição 3, e o ATI apanhou uma noz, ficam a faltar 6 nozes, que deverão ser distribuídas pelos outros dois esquilos, o ETI e o OTI. Ou seja, em princípio, 3 para cada. Contudo, como os esquilos apanharam quantidades diferentes, isto é condição 2, não podem apanhar a mesma quantidade, e o esquilo ETI apanhou mais nozes do que o esquilo OTI, condição 4, não podemos dividir a quantidade de 6 a meio, mas temos que atribuir 4 unidades ao esquilo ETI, que é o que apanhou mais, e o diferencial de 2 nozes para o esquilo OTI. Como vemos, este raciocínio é muito simplista, aplica-se facilmente a este problema, contudo, a primeira metodologia é uma metodologia que deverá ser aplicada em problemas deste tipo, concretamente em problemas mais complexos. Está resolvida a questão.